Por que eu preciso saber sobre Big Data? Pelo seguinte fato: o on-premise é um lugar onde a gente coloca informações, certo? A gente processa informações. Porém, ao processar uma quantidade muito grande de informação, eu posso deixar esse meu processo lento. Isso pode impactar em alguns processos dentro da empresa, tais como, em determinado momento com o meu flow. O que é um flow? É um conjunto de dados que está rodando ali, que ele, toda vez que ele detecta que aquele conjunto de dados alterou, ele vai para o Power BI e altera lá, no conjunto de dados na nuvem, tá? Então, quando eu ponho isso para rodar, às vezes eu tenho que consultar uma tabela, ele fica rodando dentro das tabelas, buscando informação nova. E pode ser que essa tabela fique alocada. Aí entra um pouquinho no quesito de DBA. O que é alocada? Ou chamado lock. Lock é quando a gente monta onde tem um processo rodando e esse processo acaba ficando travado, bloqueado pelo fato da tabela está sendo consumida por uma outra pessoa, por outro processo. Quando isso acontece, a gente faz o que? A gente tem a nossa tabela bloqueada, porque eu não posso, a pessoa está consultando e eu estar inserindo ou fazendo um update. Então imagina lá, você está fazendo um update num resultado, sei lá, de alguma prova, e aí o pessoal está atualizando esse resultado nessa prova. Então, se eu estou fazendo um update, eu não seguro essa base para mim, se você fizer o select, você está levando dados divergentes. Então a estrutura por trás faz isso, ela segura essa tabela para ela, tá? Só que quando eu tenho muita informação, uma quantidade muito exagerada de informação, eu acabo precisando ter um maior processamento, tá, dessas informações. E aí entra o Big Data. O que é Big? Big, tradução ao pé da letra, é grande. Data é data, grande data. Data é dados, grande dados, ou seja, grande volume de dados. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa aula, estamos gravando, então o meu áudio é um dado, a minha face, a imagem que está gravando é um outro dado, esse PowerPoint que eu estou exibindo para vocês é uma informação. Então, isso são coisas que está trafegando na internet o tempo todo e a gente precisa filtrar. Então, quando você coloca lá, por exemplo, soluções de Big Data, você vai procurar isso em vários lugares, então vai vir muitas informações, então você precisa filtrar. Nesse caso, nós sabemos o que a gente precisa e vamos filtrar, só que a nossa capacidade de processamento é muito menor do que de uma máquina, até mesmo de um on-premise. Só que a gente já tem um objetivo, e o Big Data ele faz com que a empresa possa varrer, vamos dizer entre aspas, imagina uma praça cheia de folha. Só que ali eu tenho folhas secas, folhas que eu ainda posso usar, folhas que eu posso, sei lá, mandar para algum lugar para fazer secagem, para fazer modelagem de parede, de quadro. Então assim, o que eu faço? Eu vou varrer essa praça, juntar essas folhas, colocar num saco, numa sacola, num saco, uma caixa, vou levar para um outro lugar onde eles vão separar. Isso que na nossa vida chama-se de separação, nos dados a gente chama de análise. Então eu vou analisar essa folha, porque eu preciso de uma folha verde, mas essa folha verde, na hora que eu vi a olho nu, ela estava verde. Só que quando eu vi a parte de trás dela, eu já notei que ela já estava seca eu não notei que ela estava seca. Então ela não pode ir para minha caixa de folha verde. Ela tem que ir para minha caixa de folha seca, porque ela já secou, certo? Então isso que a gente faz. Só que imagina você fazendo isso ali, como que eu poderia falar? Com 10, 12 quilos de folha. A gente sabe que folha não pesa. Então imagina quanto tempo você ia demorar. O Big Data faz a mesma coisa. A gente gera um código com palavras-chave, tags, que a gente consegue filtrar isso de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, estou falando sobre o jogo da seleção brasileira, que a seleção brasileira perdeu. Então, quando eu coloco ali, eu vejo um site
Então eu coloco lá no Google lá, Brasil e Marrocos. Aí vai aparecer alguns sites. Se eu tenho um processo de Big Data e eu consigo colocar lá algumas palavras-chave de busca, por exemplo, Brasil, Marrocos, amistoso, eu não lembro onde foi o jogo, tá? O local onde foi o jogo. Então eu consigo trazer para dentro dos meus projetos, do meu projeto de BI, muito mais coisa, muito mais resultados. Por exemplo, eu consigo trazer informações de Marrocos, informações do Brasil, informações da cidade aonde aconteceu o jogo, quem eram os jogadores que estavam jogando. Isso a olho nu, a processamento humano é demorado. Tipo, olha, o camisa 2, aí você vai lá, camisa 2 era fulano, camisa 3 e tal. Então ali não, ali você já consegue pegar várias informações de Brasil e Marrocos, trazer tudo para um lugar só, e aí você faz uma nova mineração desses dados e por aí você vai. Então o Big Data faz isso. A gente monta uma camada, estrutura, um código que ele vai fazer toda a minha varredura no que eu preciso buscar de informação, tá? O Big Data ele abrange um conjunto de dados de grande volume, variedade e velocidade. Então é por isso que ele chama de Big Data. Ele tem um grande volume, uma variedade de informação. Então, por exemplo, se eu jogo lá, por exemplo, jogo do Brasil, se eu não eu coloco jogo do Brasil, então ele vai me trazer tudo que é jogo do Brasil. Depois eu vou trazer Brasil e Marrocos, aí ele vai me trazer só jogo do Brasil e Marrocos, tá? Então essa é a grande jogada. Ele vem com muita informação, ele cai dentro de um funil e você vai funilando até que lá na ponta saiam as informações que você queira, com uma velocidade muito rápida, tá?